Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30. A nossa bancada hoje está composta da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plácio e doutora Márcia Plácio Lula da Silva. Já decorei o nome. Que bom, doutora Luiz. Queria aqui fazer uma Podemos chamar o senhor de Aloysio Moro Martins também? Não aceito esse adjetivo. Não sou. Bem, o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui hoje é essa maracutaia que está havendo no Ministério, era da Cultura, né, da Educação, né? Tô certo ou estou errado? Tá certo, em que os pastores evangélicos aí que estavam fazendo uma maracutaia com verba do Ministério da Educação, né? Transferindo verbas, transferindo não, eles oferecendo verbas aos municípios e mediante propina, né? Então o assunto aí está colocado na mesa. Eu vou dar já meu pitaco primeiro, inicial. Essa maracutaia, por que ela existe? Ela existe porque alguém tem o canal do detentor das verbas, que seria o Ministério da Educação. Essa pessoa tem o canal lá e sai a oferecer a verba, e sai a procurar prefeituras, e, evidentemente, qual é o prefeito que não vai querer verba para o seu município, mesmo que tenha que pagar a propina? Ou ele paga a propina ou ele não tem a verba. Então, não se pode, inclusive, condenar os prefeitos. É uma atitude equivocada, me parece que sim, mas, ou seja, ele pensando no seu município, ele se sujeita a essas falcatruas. Então, e depois, isso corre boca entre os prefeitos. Olha, fala com o pastor tal que ele consegue verba aqui para o teu município. E aí todo mundo vai nessa carona. Porque, eu sempre digo, o nosso país é o país das falcatruas, seja governo do PT, PMDB, PSDB, qualquer governo. A maracutaia, quando se trata de dinheiro público, o doutor Celso que dizia isso, nos comentários que ele fazia, o nosso patrono da comunicação, da Conferência de Comunicação, o doutor Celso Santana, ele disse: dinheiro público não tem dono. E aí o pessoal aproveita para roubar. E aí, quem é que continua aí? Só para dar um pitaco inicial também, hoje surgiu mais alguma coisa em relação a esse Fundo Nacional da Educação aí, que parte do governo queria usar ele para incentivar a compra de armas. Não seria só agora para escolas também, seria para alavancar mais a campanha do Bolsonaro, desviando mais parte desse fundo da educação para a aquisição de armas, incentivo à compra de armas por parte da população, que a base da campanha do governo também é armar a população, né? Para que a população se defenda e, em vez de ser o Ministério da Segurança e da Justiça, seria usado mais parte ainda desse Fundo Nacional de Educação para aquisição de armas. Esse é mais um pitaco que eu ia dar em relação a esse fundo. Tem viés eleitoreiro, né? Realmente tem. Mas o PT também fazia isso, né? Com aquelas corrupção que ele fazia. O objetivo era comprar apoio político, né? Isso é o agente político, é isso aí. Ele procura... Obrigado a discordar do senhor. É que ele não gosta de fazer benesse com dinheiro próprio, né? Ele gosta de fazer com dinheiro público. Estou certo ou errado? Pode continuar, então, gente? Ótimo. Bom, doutora Luiz, assim, eu vou divergir respeitosamente, né, do senhor, e eu até gostaria de fazer, né, uma observação que o doutor Fernando falou agora no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça nunca foi tão podre como depois da passagem do Moro por esse ministério. Então, assim, o doutor Aloysio disse, não é,
que quem paga propina, né? Quem paga propina vai ter a verba, né? Então, o doutor Luiz, ele sempre gosta, né, de direcionar para a esquerda, para o governo popular. Eu Não, gostaria não. de Eu colocar para a doutora direciono para a Luiz, assim, esquerda, direita, para o meio, não, para as doutora Luiz, laterais. Não, o senhor não, sabe que eu não diga que eu conheço uma direciono só pessoa, para a esquerda. eu conheço uma pessoa, né, muito próxima da nossa família, e essa pessoa trabalha na direção de uma empresa, não é? Que faz licitações e coisas do gênero. E o que essa pessoa, assim, odeia o Partido dos Trabalhadores, né? Tem horror, votou, inclusive, nesse genocida que aí está, e sempre dizia o seguinte, que iam para o interior e que era um problema conseguir alvará, que era um problema conseguir, né, as licitações, que tudo era problemático, porque era tudo muito certinho, né, que depois que conseguiram tirar o PT, que ficou muito mais fácil, porque daí é mais fácil para molhar a mão das pessoas certas, né? E que na época do que o governo popular estava, não estou dizendo o presidente Lula, estou dizendo assim, ó, prefeituras do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, não é? Então, se esses municípios que eram governados pelo governo popular, que isso não existia, que eles achavam então que isso dificultava. Eles não suportam o PT. Como toda pessoa abastada não suporta, como por exemplo o senhor, não é, doutora Luísa? Outra coisa que eu gostaria de Eu não sou dizer também. abastado, doutora Márcia. Quem é abastado é o Lula. O Não, o Lula que é presidente Lula abastado. não. Não, o Lula é de uma pobreza franciscana, Não. né? Doutora Luísa, daí o senhor diz assim, ó, Vou ter que começar a rir. paga propina, tem verba. Mas eles já sabiam a quem procurar, não é? Tanto que já tinha outros dois pastores que estavam ali próximo, né, daquele horror que era aquele ministro da educação, esses dois que direcionavam. Então, assim, ó, era aquele tráfico de influências, não é? E por isso que eu fico muito triste de hoje nós não temos aqui a presença, né, do doutor Demerval Trajano, né, a presença luxuosa do doutor Demerval, porque o doutor Demerval, ele é uma das únicas pessoas que eu conheço que ainda afirmam que no governo que aí está, o desgoverno, não existe corrupção. Não é? O doutor Demerval sempre afirma isso. E isso, gente, assim como nas vacinas, assim como no Ministério da Educação, cada vez é mais gritante, não é? A corrupção que acontece, né? Então, eles já procuravam os seus simpatizantes, as prefeituras simpatizantes. Surgiram, né, áudios e surgiram também muitas irregularidades, né, dizendo que esses pastores pediam barras de ouro, pediam, né, a possibilidade de construção das suas igrejas pentecostais, neopentecostais, né, nesses municípios, e mesmo assim, né, o signatário aí, né, e essa criatura abominável que aí está, diz o seguinte, que ele colocaria o rosto dele no fogo por esse ministro da Educação. Esse ministro que já chegou dizendo ao que veio, não é? Completamente assim favorável a esse pensamento neopentecostal. Eu não tenho nada contra os neopentecostais. Eu só acho o seguinte: eu acho que os pastores têm que ficar dentro das suas igrejas. É isso que eu entendo, porque assim, ó, eles têm um poder, né, em relação aos fiéis, que é uma coisa assustadora. Então, de acordo com os interesses deles, e obviamente não vamos generalizar, certamente tem muitos pastores que são pessoas, né, extremamente honestas e preocupadas com o seu ministério, mas nós vemos também muitos pastores, né, como a gente viu Silas Malafaia, né, esses pastores que ingressaram no mundo político, que a gente percebe hoje, a gente vê áudios, né, a gente ouve áudios, a gente assiste vídeos deles na rede social, eles pedindo, né, dinheiro até com cartão de crédito, né? As pessoas chegam lá assim, as pessoas mal têm o que comer, mas elas têm que dar o dízimo, né? Então, gente, assim, tudo isso começou de uma forma, como disse o nosso querido mestre Olívio, que tudo isso foi urdido, né, assim, com muita maestria, e não aconteceu agora, né? O impeachment da presidenta Onessa, da presidenta Dilma, aconteceu já em meio a tudo isso que vinha vindo, né, de forma mundial. Então, assim, nós estamos apenas colhendo os frutos do golpe que aconteceu em relação à presidenta Dilma.
Doutora Márcia, infelizmente, estamos pagando. Por que a corrupção continua ocorrendo sem nenhum freio? Corrupção... E por que, doutor Luiz, você me pergunta? Isso. Porque a corrupção continua porque simplesmente esse verme horroroso, né, que quer ser reeleito, ele tem o Aras no bolso. Não é o Aras, simplesmente é um engavetador geral da República, nada acontece com ele, é tudo como Dantes no País de Abrantes, nada acontece. Eu acho que não, doutora Márcia. Eu acho que a corrupção continua ocorrendo, porque quando se tenta exterminar com esse malefício que é a corrupção, que impede o crescimento do país, como a Lava Jato, aí os poderosos barram a... Por isso que, ou seja, não há... Quem não é que há, terminou com a Lava Jato? Quando se tenta acabar com a corrupção, como estava dando um exemplo a Lava Jato, aí a premiação dos corruptos é essa aí, ou seja, vamos continuar roubando. Mas não foi o Aras e o Bozo que terminaram com essa operação ridícula? A culpa maior disso, de a Lava Jato ter terminado, foi do Moro, que saiu da Lava Jato para ser ministro do Bolsonaro. Mas ficou outro juiz lá no lugar dele. Lá. Não. Brasília acabou com a Lava Jato. Ficou, doutora Luiz, ficou o juiz que o Dallagnol botou lá. Foram os métodos empregados pela Lava Jato que fizeram acabar a Lava Jato. Verdade. A própria Lava Jato colocou um fim em si mesma. Não, Brasília que é um antro de corrupção que deu um jeito de torcer a Lava Jato, né? Transformar, inclusive, os acusadores em réus. Eu até tinha algo para dizer sobre o Sérgio Moro hoje. Eu cheguei à conclusão que ele é um fujão. Ele fugiu da magistratura quando se deu conta que tudo que ele fazia, a influência que ele tinha de dizer que ele era o chefe da operação, ia ser descoberto. Ele fugiu do Ministério da Justiça quando percebeu que o Bolsonaro ia tirar ele porque ele era um empecilho do governo. Ele fugiu da Alvarez e Marçal quando descobriu que ele não poderia estar atuando em empresas que ele mesmo ajudou a falir. Agora ele está fugindo da eleição porque ele o Lula fugiu de quê? E o Lula fugiu de quê? E o Lula não fugiu de nada. Não fugiu de nada. Tiraram ele da eleição. Tiraram ele da eleição. Ele não está fugindo de nada. Ele podia ter fugido de uma embaixada quando ia ser preso. Ele não fugiu. Ele foi lá e se entregou. Então ele não fugiu. Para mim, o Moro é um fujão. Ele não fugiu por causa da idade. De toda a situação que é contrária. Um ancião não tem interesse em fugir porque... O Dallagnol nunca compareceu a uma audiência que o presidente Lula esteve. Que interessante, não é? Ele era muito... Os vermelhos estão começando a ficar oriçados. Para gastar o dinheiro da gente com aquele PowerPoint ridículo com o qual ele foi condenado. E diga-se de passagem, doutora Luísio, se fosse pela régua dele, ele já deveria ter pago o presidente Lula, porque ele e o senhor e muitos outros são a favor, né, assim, da condenação em segunda instância, que não tem mais possibilidade de recurso. O cofrinho do Lula deve estar cheio, né? Ainda vai ser mais... Não, mas o do Dallagnol está... Vai ser mais abastecido ainda. Mandou dinheiro do Dallagnol. Cofrinho do Lula só vai enchendo. Não, a própria Dallagnol falou que... Vamos deixar a doutora Ângela falar ali, ela começou a falar, já interromperam ela. Desculpe, doutora Ângela. Não foi a senhora. Desculpe, doutora. Não foi o senhor que me interrompeu, doutor Fernando. Sobre o Ministério da Educação, né, esse já é o 5º ministro da Educação, um dos ministérios mais importantes do nosso país, né? Porque a gente sabe que esse país só tem salvação com educação. Então, dá uma tristeza tão grande de ver isso, que em menos de 4 anos já é o 5º ministro e cada um menos qualificado do que o outro. Né? Não dá para a gente dizer assim qual deles foi o pior. Mas o Lula também trocava de ministério a toda hora. Trocava, mas não com essa qualidade de ministros. Né? Não com essa qualidade. O seu Luiz Inácio da Lula, inclusive, tirou o Olívio Dutra do Ministério da Cidadania para acomodar lá para fazer tudo diferente do PT. Né? Ele foi eleito uma coisa para fazer tudo diferente. E pelo que a gente vê,
Ele está fazendo pior, muito pior. O que nós temos hoje na educação? O que melhorou? Nada. Nada. Não tem um programa educacional que esse presidente, que esse governo tenha implantado. O que melhorou? Ele só atrapalhou. Tanto foi no que diz respeito à escolha dos ministros, quanto de investimento mesmo para a educação. Nada. Ontem foi empossado, assumiu o novo ministro da Educação, Vitor Godoy. Vamos torcer a essas alturas do campeonato que ele faça alguma coisa, faltando, como o senhor diz, menos um pouco mais de 6 meses para terminar o governo. Então, na época do PT era tudo uma maravilha, né? Eita. Olha, tem tanto programa, tanto projeto, tanta coisa. A esquerda se lambuzou. Na universidade, né, doutora Luiz? Isso é uma coisa que incomoda os negros tendo acesso a vagas na universidade. Né? Incomoda. Ver o filho da faxineira se formando doutor, incomoda. E aí ele tirava lá o... assim, ele fazia o financiamento habitacional e depois não tinha como pagar. Doutora Aloísio, o senhor está falando em pedaladas fiscais? Não, dos programas que o PT fez de financiamento educacional, que tem um monte de gente aí pendurado devendo os fios do cabelo. Porque o atual governo não quer anistiar. O senhor, veja bem, o senhor falou, doutora Luísa... Bom, mas quem criou a cobra foi o PT. Quem criou a cobra foi o PT. O ministro da Educação do governo popular. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cristóvão Buarque foi o primeiro. Depois, Tarso Genro, tá? E Fernando Haddad, que foi de 2005 a 2012. Foram 3 ministros da Educação. Os 3 que se somar todos do governo desse lixo, dessa criatura que é o atual presidente, o senhor desmancha os 3, não dá um desses que o presidente Lula colocou. É verdade. E depois a Aloísio Mercadante no governo da presidenta honesta. É uma maravilha, né? Não são? Tudo o senhor não funcionava acha bem. que Cristóvão Buarque dá de 10-0 nesses ministros do Bolsonaro? Fernando Haddad. Olha, pensa bem, doutora Luísa, o Enem, o SISU... Fernando Haddad é o poste, né? É o poste. O Fernando Haddad é assim, ele é advogado, filósofo e professor. E poste também, né? E poste. Não, ele é o futuro governador de São Paulo. Bem, vamos fazer de conta que na época da esquerda, né, 16 anos, foi 16 anos, né, ou 14, não, 14? 14 anos de governo, foi uma maravilha, tudo, não tinha corrupção, ninguém roubava o dinheiro público, e agora está tudo ruim, agora nada presta. Saiu a esquerda. Eu sempre digo o seguinte, o problema da esquerda, o problema maior da esquerda é, isso aqui, eu acho que até o ex-governador Olívio Dutra já falou isso, que o PT tinha que se reciclar, tinha que olhar para os seus erros, porque eu sempre digo o seguinte, a primeira coisa para a gente acertar é reconhecer erros, que jamais se pode agir corretamente, de forma certa, se não reconhecer os erros do passado. Isso, porque quem não reconhece o erro continua errando. Concordo plenamente com o senhor, doutora Aloísio. Acho que a Operação Lava Jato e as pessoas que participaram deveriam reconhecer os seus erros também. Eu acho que a imprensa deveria reconhecer os seus erros também. Eu acho que quem começou com o impeachment da presidenta Dilma também deveria reconhecer os seus erros. Eu acho que quem condenou e que quem mandou prender uma pessoa inocente por 580 dias e colocou esse monstro no poder também deveria fazer um exercício de reflexão, reconhecer os seus erros, colocar, como se dizia antigamente, com o perdão da expressão, a viola no saco e sumir do país. É um lesa-pátria, o Sérgio Moro. Tá bom. Vamos fazer de conta que a doutora Márcia está corretíssima, né? Fazer de conta só.
Mas é uma questão, doutor Luiz, se nós vamos falar em reconhecimento de erros, vamos começar a observar o desemprego, olha, o genocídio que aconteceu no nosso país, vamos observar o que é esse lixo desse governo que nós temos hoje, porque alguém tirou uma pessoa inocente das eleições. Nós temos que reconhecer lamentável, uma coisa que nós temos que... Não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não votei nele, não gosto dele, mas nós temos que reconhecer que o país enfrentou uma pandemia por 2 anos. Mas antes da pandemia, isso reflete muito na economia, a gasolina já em era todas as alta, relações. e o dólar já era mais de R$ 5. Então, não vamos... temos que dar os devidos descontos. Esse presidente aí não é bom presidente, né? Eu já sabia que não seria. Muito mal, né? Como? Enfrentou muito mal a pandemia, com negacionismo. Não, mas de qualquer maneira a pandemia existiu. Ou a pandemia não existiu, foi uma miragem. Como foi uma miragem o roubo da Petrobras. Foi mal enfrentada. O roubo da Petrobras também foi uma miragem, né? Não existiu. Foi mal enfrentada. Já estamos 662 mil mortos. Não era para termos nem 200 mil mortos se tratássemos a pandemia como deveria ser tratada. Não, mas eu estou falando do reflexo da pandemia no emprego, que a economia do país praticamente, durante quase um ano, ela parou. Mas antes da pandemia, também a nossa indústria naval, a nossa engenharia, toda ela já havia sido destruída pela Lava Jato, doutora Luísa. As empresas já tinham sido sacrificadas, as famílias já não tinham mais renda. A doutora Ângela acha que o PT reconheceu algum erro, não? Eu sei que a doutora Márcia não reconhece nenhum erro, nem o doutor Luiz Fernando. Vamos ver a menos vermelha ali. É vermelha, mas não é tanto. Eu não sou tanto? Por que o senhor diz isso? Talvez eu não estude tanto quanto a doutora Márcia e quanto o doutor Fernando. Mas é tão vermelhinha quanto eles. Então. Não é filiada ao PT. É tão vermelhinha quanto eles. A expectativa dele é que a senhora seja menos vermelha. Mas eu sou inclusive, filiada ao PT. É prova maior é filiada, mas não é militante, né? Não vai de bandeirinha para a rua como a doutora... Ainda, né? Não vai de bandeirinha para a rua como a doutora Márcia, doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando vai de bandeirinha para a rua também, não vai, doutor Luiz Fernando? Nas passeatas? Não, eu sou da ala moderada. Sou petista da ala moderada. Isso não quer dizer que o amor ao PT então não é bem vermelho, é meio rosa, então. A bandeirinha vermelha que eu uso é só a do Internacional, doutor Luiz. Eu vou de bandeira para a rua, eu panfleteio, eu faço o que for necessário para retomar a nossa república e a democracia no país, para ver o país sorrir de novo através da eleição do presidente Lula. E essa outra questão aí dos Viagra, que mais? Prótese peniana, né? Remédio para a calvície. De quem foi a iniciativa disso aí? De que ministério foi? Das Forças Armadas. Posso começar, gente? Eu fiz algumas anotações, se vocês não se opuserem. Sem dúvida. Assim, de Viagra foi comprado 35.320, né, comprimidos pelas Forças Armadas. Então, essa medicação, todos sabem, né, que é uma medicação para disfunção erétil, mas através da manifestação, né, das Forças Armadas, dizem que não, que é para hipertensão arterial pulmonar. Quando, na verdade, eu estava assistindo o Dr. Marcos Caseiro, e ele diz o seguinte, que, na realidade, a dosagem não seria essa dosagem, né, desse composto ativo, seria uma outra dosagem, e não a dosagem do Viagra, que seria para disfunção erétil. O uso dos recursos do SUS, né, pelo Ministério da Defesa, bateu recorde nesse desgoverno. Né? Então, a gente vai olhar. Existe ainda suspeita de superfaturamento na compra, tanto das próteses penianas, quanto dessa medicação. Só um detalhezinho. A prótese, aliás, o Viagra era para problema cardíaco e pulmonar? Hipertensão arterial pulmonar. Que é uma doença rara e que dá, geralmente, no sexo feminino. Isso remédio. E a prótese peniana? O que eles disseram para que era? Não, peraí, doutor Luiz, deixa eu concluir o seguinte, para você não ter uma ideia. No governo da presidenta Dilma, os recursos do SUS para o Ministério da Defesa, 88 milhões anual. Né? Quando entrou esse verme, agora em 2021, por exemplo, 355 milhões
né? Foi a verba retirada do SUS para o Ministério da Defesa. Então, eu gostaria muito de ter a presença luxuosa do Dr. Demerval, né, para entender. Talvez ele dissesse que essa, né, eu já ia usar a expressão desvio, vocês me desculpem, mas talvez assim, esse valor, né, que está sendo destinado ao Ministério da Defesa seja em função da pandemia. É isso? Né? Então, em função da pandemia, vamos chegar na prótese. Vamos chegar na prótese. Na prótese. E a prótese? É 60 próteses penianas. Isso aí deve ser só para os generais, eu acho. 5 mil reais. Essa prótese aí deve ser para os generais, certo? Né? De pijama. No caso dele, né? E agora também já estava, hoje saiu que já estava na lista lá de compras, Botox. Exato. Botox e remédio para calvície, que foi comprado, o remédio para calvície foi comprado. Então, é um absurdo, desviando dinheiro que seria para o SUS, né? E nós, numa reta final, a gente acredita de uma pandemia, mas não se sabe, né? Aí, desviando dinheiro do SUS, pessoas na fila para fazer cirurgia, para colocar em outros tipos de prótese. Eu acho que as Forças Armadas tá com muito problema de impotência, né? Não, mas eu acho que as Forças Armadas... A julgar por aqueles canhões do desfile de 7 de setembro, né, doutora Luiz? Se eu pudesse dizer o que esse governo quer dos canhões de 7 de setembro, lá dá para ver que a potência do Exército está fraca pra caramba. Tem que dar uma turbinada na velha arada. É verdade. Muito. Gente, a doutora Ângela levantou assim uma questão muito importante, que não é assim, a gente numa reta final, né, da pandemia, então recursos do SUS serem destinados, né, para essa velharada lá do Exército, esses generais de pijama. E assim, embora estejamos felizmente nesse momento de recrudescimento da pandemia, mas assim, o surto de sarampo é enorme e a dengue. Né? Então, tem mais isso, assim, a gente nunca está livre desse... Nós, com o nosso dinheiro pagos em impostos, né, proporcionando Botox, remédio para calvície, Viagra, prótese, para as Forças Armadas. Doutora Luiz, talvez mudar o voto dele, uma das promessas de campanha do presidente Lula é atualizar a tabela do imposto de renda. O senhor tanto fala, tanto argumenta. Vem conosco aí, doutora Luiz. Isso aí todos os últimos presidentes sempre prometeram atualizar a tabela do imposto de renda. E só que eles não fazem isso, é promessa de campanha. Promessa de campanha que não é cumprida. O PT normalmente cumpre as promessas. Vocês acham que quem ganha R$1.800 por mês tem que pagar imposto de renda? Quem ganha R$1.800 não tem nem pão para comer. Salário não teria que pagar imposto de renda. Salário não é renda. Acho que salário não tinha que pagar imposto de renda. Eu até acho, por exemplo, o seguinte, a questão da renda. Nós temos uma tabela máxima de 27,5%. Quem ganha acima de R$10.000 por mês, me parece que já incide essa tabela de 27,5%. E quem ganha R$100.000, por exemplo, paga a mesma coisa, os mesmos 27%. Quer dizer, então 27% para quem ganha R$100.000 é uma coisa, para quem ganha 10 é outra. Quer dizer, então, infelizmente, aqui no Brasil, a tabela do imposto de renda, ela prejudica a classe média e beneficia a classe mais poderosa, né? Os mega empresários, os artistas que ganham salários milionários, né, pagam um percentual, porque é 27%. Inclusive, se ele ganha 500 mil, vai pagar o mesmo 27%. Quer dizer, isso para ele não faz nem cosquinha, 27% para quem ganha 500 mil. Agora, para quem ganha 10 mil, acaba faltando pão na mesa depois. Então, mas tributário. E me parece que essa tabela não é corrigida há mais de 10 anos, 15 anos, uma coisa assim. E tudo quanto é presidente promete atualizar a tabela e não atualiza. No mínimo, eles não têm corrigido nem com a inflação. Não, se ela não é corrigida há mais de 10 anos, não é atualizada, a última vez que ela foi atualizada foi no governo do PT. Não, o PT não atualizou coisa nenhuma.
Mas o senhor Então é disse- mais de 20 anos, então. Vamos o senhor disse procurar aqui, Não, como eu diria. sei que fizeram Vamos procurar aqui, doutora Ângela, os como diz o matemáticos aí presidente do Inter, fizeram um vamos olhar na cálculo. Wikipedia. Isso, 20 pesquisa anos, aí. porque 2002 Pesquisa. começou o PT. Fizeram uns matemáticos, fizeram um cálculo que hoje, essa tabela que é em 1.800, ela tinha, corrigindo apenas pela inflação, teria que estar em torno de R$6.000 a isenção, porque até R$6.000 não paga imposto nenhum, e já pega uma taxa bem elevada. Mas, infelizmente, o governo ele não quer perder receita nenhuma. Nem que seja. O que é pior, né? O que é pior? É uma receita que vem dos miseráveis, dos pobres. Se fosse 6 mil, a isenção para imposto simplificado seria 72 mil, né? Atualmente é 28 mil. Exatamente, sim. É 200%, acima de 200%, isso Sim. corrigindo pela inflação só, né? Quer dizer, a inflação só atualiza os valores. Né? Então, quem ganhava R$6.000 desde que a tabela foi, a última vez foi corrigida... Isso aí incentiva muito a sonegação também, né? Incentiva a sonegação. Exatamente, né? A sonegação ela impera, né? Principalmente dos grandes empresários. A última atualização, desculpe eu interromper, a gente foi em 2015, governo Dilma. Mas aquela atualização de 2%, e olhe lá. Pode ver. Vê o percentual aí. Vê o percentual. Estou procurando aqui, doutora. Olha, chegou a 2%, 3%, foi muito. Isso aí é uma gota no oceano. Né? Então, mas, de qualquer maneira, que o Lula está prometendo corrigir a tabela, porque o Lula é muito esperto. Né? O Lula, o trem não pega. Não adianta. Mas aí deu uma pisada. Não pega nem o trem, o Lula não pega o trem normal, nem o trem bala. Eu estava vendo agora há pouco... Ele escapa bem dela. Estava vendo agora há pouco que ele deu uma pisada na bola em relação a ter falado do aborto, né? Ele perdeu o voto entre os religiosos, tanto na religião católica quanto nos evangélicos. Deu uma diminuída no percentual dele agora nas pesquisas. Por quê? Só por isso? Ele falou que, em relação a ser favorável ao aborto, que depois ele teve que corrigir essa afirmação dele, que ele não é a favor do aborto. Ele diz em casos excepcionais, mas ele falou o presidente geral. Lula ele não é favorável ao aborto, mas ele acha que as mulheres precisam, então, ter uma assistência médica em função das clínicas clandestinas e das mortes que acontecem. É uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública. Mas os bolsonaristas se aproveitaram em casos excepcionais já é permitido. Está previsto na lei, né? Sim. Uma autorização judicial é permitido. Né? Quando a gestante está em risco, coisa parecida. Então, mas já todo é o acesso à justiça, né, doutor Luiz, que dificulta. Eu, por exemplo, eu não sou favorável ao aborto. Agora, a gente tem que compreender o outro lado das pessoas. Quer dizer, porque o aborto continua existindo e feito em clínicas clandestinas, sem qualquer condição de higiene, etc. E tal. Não só da exposição também da mulher, né? Muita mulher não quer se expor a entrar com processo na justiça para atualização do aborto. E tem o problema das condições higiênicas, né? Essas clínicas clandestinas aí, e legalizado ele, poderia ser feito em hospitais e tal. Eu não tenho posição firmada sobre isso, mas eu respeito a opinião de cada um, quem é a favor e quem é contra. Eu concordo com o presidente Lula, doutora Luísa. Eu fiquei surpreso com essa afirmação, doutora. Eu concordo com o presidente Lula. Eu não sou favorável ao aborto, né? No sentido de que não sou favorável. Eu quero colocar de uma maneira assim, eu acho que não tem que interferir na decisão, né, de uma pessoa, né, principalmente da grávida. Eu acho que não tem que haver interferência e realmente é uma questão de saúde pública. Não que, no meu caso, eu não gostaria, não é? Mas a interferência não pode acontecer. E o Estado tem que intervir? E o Estado tem que intervir? Doutora, achou, doutora Marta? Achou o percentual aí da correção? Não, vou ficar lhe devendo, doutora Luísa, eu estou procurando, não encontrei. 2, 3%, olha, se é que houve. Se é que houve. E aquela outra pérola agora que... Vamos ver o que a doutora Márcia, à esquerda, aí tem a dizer do Alckmin, o Alckmin abraçando o Lula lá. Parece dois... Pareceu que eram amantes.
tanto Doutor Aloysio, o entrelaçamento entre eles que... o senhor quer saber o que eu penso a respeito, é isso? Isso, é. Então, eu quero fazer um preâmbulo, que é o seguinte. Assistindo, né, depois, nesse final de semana, a uma manifestação do Luiz Carlos Gomes Matos, que é o presidente do Tribunal Militar, que ironizou a divulgação de áudios sobre a tortura, né, que os áudios deveriam ser ignorados, que os áudios comprovam a prática de tortura, que são tendenciosos, eu acho que eles têm tendência a demonstrar a verdade, que as gravações dos anos 70 não estragaram a Páscoa de ninguém e que os julgamentos do tribunal são absolutamente transparentes. Diante disso, doutora Luísa, eu fui obrigada a me render a essa união do presidente Lula com o Alckmin, porque eu nunca fui favorável, porém, eu acho que é a civilização contra a barbárie. O senhor veja bem, no caso desse Bolsonaro, né, se fosse o Moro também, porque o Moro é tão ou mais reacionário que o Bolsonaro, né, uma criatura que era a favor, por exemplo, né, da lei ucraniana, que ele queria um tribunal de exceção, como tem na Ucrânia aqui, no caso do Moro, e que o Bolsonaro está trazendo todos esses oficiais impotentes, esses oficiais da reserva, né, todos para o seu governo, para garantir, por exemplo, que ele não seja preso através de uma reeleição. Só quer dizer impotente e broxa, né? Hã? Só quer dizer impotente e broxa. Impotentes em todos os sentidos, doutora Luísa, eu diria, porque depois dessa revelação do Viagra, a gente pode dizer que seria em todos os sentidos. Então, e também das próteses penianas. Então, doutora Luísa, o que eu entendo? Eu, né, assim, uma posição isenta tal qual a sua. Eu entendo que a união, né, do PSB agora, que é o Alckmin, e o presidente Lula, elas são simplesmente uma união necessária para que seja, então, restabelecida a democracia, para a reconstrução desse país que foi destruído primeiro pela Lava Jato e depois pela colocação desse verme no governo. Essa é a minha posição. Eu acho que o Alckmin, que há alguns anos atrás malhava o PT, chegava a dizer que vai acabar com o país, essa gente não presta, agora está lá de bracinho dado com o Lula. O problema todo é o seguinte, é que o Lula, ele, para se eleger, ele vende até a alma para o diabo. Né? Não, para restabelecer a democracia no país, o presidente Lula precisou fazer uma aliança com o Geraldo Alckmin. Ele vende a alma para o diabo. Eu fui favorável desde o começo, desde se cogitou a possibilidade do Alckmin compor a chapa, eu fui favorável, a doutora Márcia é testemunha disso, sempre disse, vai ser uma chapa muito boa, porque o Lula vai dar testemunha que eu era contra. Vai puxar uns votinhos para a esquerda, né? Foi uma demonstração que o Lula... Não, é uma demonstração que o Lula está aberto aos mercados, o Lula não é um extremista de esquerda, o Lula ele é de esquerda, mas a esquerda mais para o centro. Ele faz de conta que não é extremista, porque ele sabe que quando ele era extremista, ele foi candidato três vezes para presidente, nunca ganhou. Aí ele pensou diferente. Opa, tem que me aliar a alguém da direita. E é o que ele fez. Ele tem que se aproximar do centro, senão ele não aquele primeiro vice-presidente aquele primeiro vice-presidente era Adalberto. Só a direita não ganha eleição e só a esquerda não ganha eleição. Tem que puxar voto do centro também. Tem que compor com o centro. Senão não ganha eleição. Tem que ter com o centrão também, né? Como o PT gostava de fazer. Tem que compor, se aliar com o centrão, claro. Mas não pode entregar desculpe, doutor Fernando. Que aquele general dizia. Chegar aqui no centrão e dizer. A pergunta de $1 milhão, para qual partido o seu querido Sérgio Moro foi? Eu não me preocupo União com partidos, Brasil, é a união política. Eu não estou preocupado com partidos. Eu não estou preocupado com partidos. Partido nenhum vale nada. Tudo, o senhor foi o PT no meio, doutora Luísa. Partido nenhum presta, doutora Márcia. O PT se aliava ao Centrão, e aquele general disse, chega aqui no Centrão e grita, pega ladrão, não fica nenhum, meu irmão. Pois é, e daí o senhor veja bem, o PT caminhava lado a lado com eles. De reputação ilibada, de homem íntegro,
vendeu a alma ao diabo indo para essa União Brasil. Onde é que ele estava antes? No Podemos. Doutor Aloysio, ele foi para São Paulo para conseguir, então, se eleger deputado, se eleger, não, se candidatar a deputado federal. O que ele está com medo? Da cana. Está com medo da Ele não cana? retirou definitivamente a... É o PT que rouba e ele vai preso. Como que rouba o que, doutora Luísa? Olha quantos milhões esse homem conseguiu arrecadar, principalmente na porta giratória. O Lula tem até alguma sentença que inocentou o Lula. Ele não é culpado da Lava Jato, ou só reconheceram que não havia competência e depois veio a prescrição, que eu já disse lá. Quando soltaram o Lula, a senhora se lembra, doutora Márcia? Com essa decisão do Supremo, não se preocupe que o Lula não... Isso há 3, 4 anos atrás eu dizia. Lula não vai mais para a cadeia porque a prescrição pega ele. Principalmente porque ele tem mais de 70 anos e a prescrição se conta pela metade. A culpa foi de quem? Foi do Moro, que puxou para si a competência, quando não era competente. A culpa não foi de quem roubou. Ele é suspeito. O senhor não fala tanto no fruto da árvore envenenada. Se existe um conluio para condenar uma pessoa, o senhor acha que aquela... Aliás, não existia prova. Prova alguma. Até eu estou esperando o senhor me dizer qual é a prova que o Moro citou na sentença. Não leu a sentença ainda. O Lula não tem lá no sítiozinho dele, aquele lá de... Não, ele não tem um sítio, não sabe que era do Ele não foi mais, parou de ir. Antes ele ia bastante, né? A dona Marisa gostava de ir. Hoje, provavelmente, a gente também gostava. Ele gostava de ir muito lá no sítio, inclusive para visitar uma adegazinha que ele tinha lá, né? Tinha uma cachaçada na adega dele lá. Não tinha uma cachaçada? Doutora Luiz, infelizmente, nunca fui convidada para participar desse rega-bofe. E o apartamento ele não chegou a concluir, não chegou a frequentar lá o apartamento da praia lá, como é que era? Não, ele nem quis, doutora Luísa. Ele não quis porque a maracutaia foi descoberta, né? Mas não, ele ia querer. Ele ia querer. Não, ele ia querer. Ele ia querer, sim. Se a coisa não tivesse vazado, ele queria. O presidente Lula, a dona Marisa nem gostava de praia. Desculpe, doutora Ângela, por favor, senão a senhora não vai conseguir falar. Não, mas eu digo assim, o doutor Aloysio vem sempre com essa mesma linha para falar do Lula, para falar do PT. Mas como é que o senhor sabe? Se o senhor nem leu a sentença, não leu o processo. Li. Sabe o que o senhor viu na imprensa? Assistia a várias audiências. Aquilo que lhe convinha, porque Luiz é muito seletivo. As outras coisas que a imprensa falou, isso o senhor não viu, porque não lhe convinha. Então, assim, é sempre batendo na mesma tecla de uma coisa que lhe convém. Então, também, não teve nenhum roubo na Petrobras, né? Não teve? Até pode ter tido, né? Mas o Lula não roubou. Pode, mas não tem relação com o presidente Lula. Sim. Com o José Dirceu. O nosso querido, nosso Dirceu, doutora Luísa, precisava ser condenado. E os outros? Precisava para desconstruir o governo popular. E os outros petistas? O Zé Genuíno precisava ser condenado para desconstruir também. O que o Janot falou no livro dele, no Nada Menos Que Tudo? O senhor não leu também, né, doutora Luísa? A Odebrecht fazia corrupção, esses contratos, essas licitações, desde o tempo da ditadura. Ela começou com o governo militar. Sim, mas isso não autorizava o PT a fazer também, né? No governo do Lula estourou. Isso... exatamente. A Andrade Gutierrez era uma, que desde a época lá da Petrobras, Getúlio Vargas. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Eu sempre eu elogiava o PT antes. Eu elogiava, só não sou não me abala a esquerda, não tenho simpatia, mas uma coisa, eu elogiava. Eu elogio os petistas. Eles não metem a mão no dinheiro público. Continue, então, doutora Luísa, o senhor estava certo. Dona Márcia, eu queimei a mão. Botei a mão no fogo por ele e queimei a mão. Luísa, o senhor estava corretíssimo. Queimei a mão. Com sua primeira impressão, ela era correta. Queimei a mão, porque foi só ele ter a chave do cofre e foi o que se viu, né? O senhor vai ver, doutora Luísa, no nosso próximo governo agora. Eu acho... um país que chegou à sexta economia mundial. Político, o Lula é um deles. Tem que engolir sapos, né? Está ali abraçadinho, de bracinho dado com o Alckmin, uma pessoa que meteu o pau no PT, assim, metia assim, pau adoidado.
essa gente vai acabar com o país, essa gente não presta. Mas Agora nós tá lá de bracinho falávamos dado. também, Que é doutora isso? Luísio. Ah. Eu cansei de chamar o Alckmin aqui de santo, de ladrão de Isso. merenda. E agora tá Agora ali. estou numa situação difícil. Tá em lua de aí, mel agora com doutora. ele. Agora tá em lua de mel com ele. Tá em lua de mel. Tá em lua de mel. O que eu vou fazer, doutora Luísio? É a Claro. barbárie ou a civilização? Seguindo o líder máximo de vocês, que é o Luiz Inácio Doutora Lula da Luísio, Silva. sempre existiu O trem não pega. polarização. Era PSDB e PT. Só que existia urbanidade. Hoje, o que se vê, doutora Luísio, é a barbárie e a civilização. Então, assim, mesmo que se tenha que estar próximo hoje do companheiro Geraldo Alckmin, estejamos, então, se é esse o preço. Eu assisto o programa do Reinaldo Azevedo na televisão todos os dias, e ele foi um dos maiores críticos ao governo PT que existe. Ele sempre falou que o Geraldo Alckmin é um dos poucos políticos honestos que ele conhece e que não enriqueceu com a política. Então, eu acredito muito no Reinaldo Agora, Azevedo. ele se aliando ao PT, vai enriquecer. Ele vai ser contaminado. Mas o que o presidente Lula tem, doutora Luísa? No que ele enriqueceu? O Zé Genuíno mora na mesma casa. O nosso Dirceu, a mesma coisa. Para que tem os laranjas? Bom, só do plano de previdência, Lulinha tem 9 milhões de reais, né? Sabia? 9 milhões. Ele trabalhou para isso, né, doutora Luísa? 9 milhões de reais, ele viajou 80% dos brasileiros que trabalham uma vida toda não conseguem amealhar 9 milhões de reais. Doutora Luísa, o presidente Lula foi presidente 2 vezes, ele ainda é reconhecidamente o maior líder mundial vivo, é o presidente Lula, não é? E o presidente Lula dava as palestras. Mas o que são 9 milhões de reais perto da mansão lá do Flávio Bolsonaro, de 7, 8 milhões? Doutora Ângela, o que então é se justifica, assim, então. Isso é só os filhos do Bolsonaro, né? Doutora Ângela, assim, um indigente intelectual trabalha menos de um ano e ganha 4 milhões ou mais, né, da Álvares e Marçal. Não é? Veja bem. Pensa bem, doutora. Um ano e 4 meses. Ele trabalhou 1 ano e 4 meses lá na Álvares e Marçal e recebeu 3 milhões e 800 mil. Por que ele foi contratado? Tem capacidade. Pela porta giratória, tráfico de influência. Por que eles não contratam o Lula? Porque o Lula era não destruiu para falar nas palestras, coisa que o senhor não concorda. Sim, não, aquelas palestras que a Odebrecht que pagava porque ganhava um contratinho lá, né? Ganhava um contratinho, doutora Luísa, alavancava, inclusive, o BNDES. Uma obra na África e uma palestra do Lula. O professor foi obrigado a delatar o Lula sem prova nenhuma, foi obrigado pela Lava Jato a mentir na sua delação premiada. E agora o Marcelo Odebrecht está processando a própria família. Sim, parece que ele cortou relações até com o pai. Por quê? Porque o pai não compactuava com a falcatrua? Não, porque ele era obrigado a mentir para satisfazer a vontade dos lavajateiros. Mas o Lula e a família Odebrecht era dedo de unha? E qual é o problema, doutora Luísa? Não tem problema nenhum. O senhor tem algum problema de ter um relacionamento com uma família rica? Não, mas não tem. Não há? Não tem problema. O Sérgio Moro é amigo do Aécio Neves. O Sérgio Moro é amigo do Aécio Neves. Era. Agora não deve ser porque ele é muito oportunista, né? E o Sérgio Moro, amigo do Aécio Neves. Só porque uma vez estava numa festa, bateram a fotografia do Moro perto do Aécio. Mas e aquele doleiro que é assim com o Moro, o Youssef? É muito amigo. O doleiro e o Youssef, o Moro... Não, o doleiro é muito amigo dos petistas, né? Ele fazia muito negócio com eles. Não é, doutora Luísa. Moro mesmo. Assim, fazia delação premiada para o Moro. Depois, assim, ele quebrava, né, o acordo, fazia uma nova delação premiada. Tudo lindo. Depois ele ainda comentou que ele estava pagando, né, uma mensalidade para o Ataíde. Esse discurso de vocês é o que se chama na defesa como negativa geral. Nada verdadeiro, mas concretamente... Não é negativa geral, porque nós estamos contestando item a item, doutora Luísa, que o senhor levanta. Não é negativa geral. Doutora Ângela. Então, a esquerda aí está toda certinha, tudo bonitinho, o país está... O Lula sendo eleito agora, tudo indica que vai ser, o país vai ficar às mil maravilhas, né? Tenho esperança de que fique bem melhor do que está hoje. Mas nos ajude, doutora Luísa. Vote no certeza? Presidente Lula e em deputados da esquerda, em senadores da esquerda, para que a gente possa reconstruir o país.
Olha, O senhor já pensou que seria para esse olha, país se o Bolsonaro... Olha, eu não duvido que essa possibilidade de Lula vir a ser presidente não alavanque a candidatura desse Bolsonaro aí. Porque eu já disse aqui, eu acho até no programa anterior, no passado, que tenho conversado com bastante bolsonarista e eles dizem que não estão satisfeitos com o Bolsonaro, mas se tiver Lula e Bolsonaro para presidente, vão de novo em Bolsonaro. Eles não queriam tem gente ir, do centro mas também que vai vão ser largar obrigados o a isso. Né? E isso é uma coisa que preocupa, ou seja, esses votos que dizem que não estão satisfeitos com o Bolsonaro, mas que se tiver que votar entre ele e Lula, vão de Bolsonaro, né? Isso aí seria um voto da terceira via, mas infelizmente... Doutor Luiz, o senhor não argumenta que é um voto entre a civilização e a barbárie? Como? O senhor não argumenta com essas pessoas que elas estão entre a civilização e a barbárie? Não, doutora Márcia, eu não sou como vocês querendo doutrinar as pessoas. Vocês querem fazer nós com não que queremos, as mas pessoas vocês estão conversando, você não pode perder comunguem essa do entendimento de oportunidade. vocês, comunguem do entendimento da posição política de vocês. Olha, a esquerda e os pastores não tem muita diferença. Mas, Gostam doutora de Luiz, doutrinar os fiéis. se fosse verdade isso que o senhor está dizendo, que quer doutrinar, o senhor já seria petista. Por quê? São três vozes aqui defendendo o PT, o senhor não virou nada? O senhor não virou petista até hoje? É porque eu sou resistente. Eu sou resistente. Não, se eu não fosse resistente, eu me dobraria. Porque a lavagem cerebral de vocês é muito grande. O senhor veja bem, para onde migrou os votos do Sérgio Moro? Para onde migrou? Migrou para o Bolsonaro. Eu comparo a tentativa de vocês de doutrinar as pessoas a uma coação irresistível. Então não resista, doutora Luísa. Eu acho que é irresistível, o senhor está resistindo. Não, ele é respeitado, porque ninguém aqui tenta convencê-lo. Né? Nós somos democratas. Está chegando ao final do nosso programa. Nós temos 1 minuto e meio para cada um, para fazer as suas... 1 minuto e meio? 1 minuto, 1 minuto e 20. Bastante tempo. Vamos lá, quem começa aí a se despedir e fazer as suas últimas manifestações? Pode ser eu. Vamos lá. Eu queria dizer para o senhor mesmo que o Moro retirando sua candidatura, os votos dele nas pesquisas migraram todos para o Bolsonaro. A própria Conja dizia que Sérgio Moro e Bolsonaro eram a mesma pessoa, eram iguais. E realmente são iguais se o Moro não for pior que o Bolsonaro. Então, eu acho que entre a coisa ruim, que é o Bolsonaro e o Lula, só nos resta uma opção. É votar no progresso, é votar na inovação, é votar num país melhor, é votar na cidadania, é votar no respeito, e é a volta da democracia para todos nós vivermos num país que vai progredir, que vai ter educação, que vai ter saúde, que vai ter segurança. Então, o que eu digo, 2022 é Lula no Planalto. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Olá, doutora Ângela. Eu concordo com as palavras do doutor Fernando, e acho que é isso mesmo, é uma questão de ter esperança de que volte, né, que o governo volte a investir em educação, na saúde, né, que dê para as Forças Armadas o que é estritamente necessário, né? Que não desvie dinheiro do SUS para comprar coisas, sei lá, né? Prótese, Viagra, remédio para calvície, Botox, né? É tão ridículo, isso é tão ridículo que parece uma piada, uma brincadeira de mau gosto. Então, assim, em 2022, votar no Lula, PT de novo no governo, para se ter um pouco mais de dignidade. Isso é campanha eleitoral, hein? Feitos tão de trouxa. Não, ainda está liberado, doutora Luiz, podemos falar assim. Uma boa semana para todos. O dia que a esquerda dissentir uma da outra aqui, eu vou comprar uns fogos de artifício, deixar aqui guardadinho.
O dia que a bancada aqui vermelha dissentir, entrar em divergência de ideias, soltar os foguetes. No próprio ar. Tá, doutora Márcia? Esse foguete vão mofar e você não vai conseguir largar, porque vai estar tudo vencido. Vai lá, doutora Márcia. Bom, assim, para corroborar, então, a colocação do doutor Aloysio, eu gostaria de dizer que eu concordo com o colega, com o doutor Fernando, com a doutora Ângela, em gênero, número e grau. Assim, eu fico preocupada em quem o doutor Aloysio vai votar agora, já que o candidato dele não é mais candidato, né? Aí eu digo assim, ó, antes se dizia Lula na cadeia, né? Os retrógrados, as pessoas diziam isso. Hoje eu peço, por favor, pensem bem e coloquem Lula na cadeira do Planalto, para que a gente possa sorrir novamente, para que a gente possa, né, reconstruir o nosso país. A doutora Ângela comentou sobre o desvio das verbas, o desvio não, né? O direcionamento das verbas do SUS, não é? Para o Ministério da Defesa, isso é tudo vergonhoso, mas se a gente lembrar também do cartão corporativo, né? Se a gente lembrar dos 2,5 milhões em 10 dias de férias desse verme aí, né, em Santa Catarina, quando a gente lembra também do leite condensado para o Exército, da picanha para o Exército, né? E a população cada vez mais morando na rua, as pessoas cada vez mais tendo a possibilidade de se alimentar de uma maneira decente, né? Então, assim, tudo isso é muito triste, gente. Eu acho que o que nós somos, como o Verme disse na última eleição, que a população, né, que nós éramos, né, pelo menos os eleitores dele pode ser. Infelizmente, nosso horário está esgotando. Ai, desculpe. Continua no próximo programa, Tá, doutor Luiz, 255 dias está faltando para o fim do governo. Perfeito. Dito isso, eu agradeço aos nossos fiéis telespectadores pela sua audiência e me despeço em nome da minha bancada, que nos aguarde até o próximo programa.